Olá, amigos internautas. Mais uma vez aqui com vocês, mas agora para falar um pouco sobre treinamento individualizado e ressaltar a importância de se treinar com um personal trainer competente, um profissional habilidoso, estudioso acima de tudo e que está sempre buscando atualizar seus conhecimentos, trazendo novas informações para aplicar no seu trabalho. Novamente com vocês, o rapaz belo, rústico e tenaz, e acima de tudo humilde, Vinícius de Paula, educador físico, personal trainer, professor e palestrante, membro do grupo de estudos em ciência do esporte, a Trust Sports, e cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que é uma função que concilio com as outras. Aqui o endereço do nosso site, onde vocês podem conhecer os nossos profissionais, os serviços que prestamos e principalmente acessar o conteúdo que produzimos na área do treinamento e na área da nutrição. Já que citei a área da nutrição, gostaria aqui de saudar o nosso maior parceiro, o Instituto Alimente, que possui os mais competentes nutricionistas de Brasília, com grande atuação na área funcional, clínica e esportiva. Pois então, o treinamento desportivo ele é uma área bem complexa e essa complexidade dele requer uma série de habilidades e competências, e inclusive a boa relação entre esses dois aspectos é que vai determinar o bom rendimento, o bom resultado na área do treinamento. O que é bastante legal que embora a complexidade dele, a informação científica tem chegado ao senso comum, tem chegado ao leigo. E isso tem facilitado bastante na hora de oferecer um trabalho mais coerente, na hora de quebrar alguns paradigmas que ainda existem dentro da sala de musculação, dentro das pistas de corrida e etc. Para exemplificar a sua complexidade, nós podemos elencar diversas áreas e subáreas que devem ser bastante estudadas quando nós formos trabalhar com treinamento desportivo. Nós temos, por exemplo, a biomecânica, que é a ciência que estuda a mecânica do movimento humano, com física propriamente dita, leis de Newton associada e tudo. Nós temos a fisiologia, puxando para o lado da fisiologia do exercício, que fica responsável em analisar o efeito do exercício nas funções e sistema do organismo, do funcionamento do corpo humano. Nós temos a psicologia, que podemos trazer para a psicologia do esporte, que se preocupa em estudar as emoções e o comportamento humano. E nós temos também a bioquímica, que de certa forma ela está contida na fisiologia, que está preocupada em estudar o efeito de hormônio, de ações enzimáticas, de processos bioquímicos. Temos também outras áreas, temos a anatomia, temos a nutrição. Enfim, são alguns exemplos para mostrar que treinamento esportivo deve ser levado muito a sério e que qualquer profissional que trabalhe com essa área deve dominar todos esses fatores aqui com bastante habilidade. E temos também os princípios do treinamento desportivo que se interrelacionam com as áreas e subáreas citadas anteriormente. Vamos pegar, por exemplo, os princípios gerais, que versam sobre atitude, consciência, caráter, autoestima, questões de ética, personalidade. Nós podemos linkar os princípios gerais com a psicologia e a psicologia do esporte. Por exemplo, há quem diga que os princípios gerais não têm tanta importância num trabalho com um atleta ou com um aluno. Eu, particularmente, considero os princípios gerais importantes em qualquer segmento da sociedade, em qualquer esfera da vida. Seja questões de trabalho, faculdade, lazer, esporte, qualquer esfera da vida de uma pessoa. Inclusive, afirmo que os princípios gerais são importantíssimos numa situação de carnaval ou de micaré, por exemplo. Convenhamos, um folião com atitude, com caráter, com autoestima, ele com certeza terá sucesso em suas empreitadas carnavalescas e micareteiras. Mas enfim, voltando à seriedade, nós temos também os princípios específicos e esses nós podemos linkar com a esfera biológica, digamos assim, do treinamento desportivo, princípio da individualidade biológica, da adaptação, sobrecarga, continuidade, volume, intensidade, interrelação volume-intensidade e princípio da especificidade. Então nós podemos linkar essas nuances aqui
com a área biológica, como por exemplo biomecânica, bioquímica, fisiologia. Então nós podemos ver que com essas duas classes de princípios, elas estão intimamente ligadas com as áreas e subáreas do treinamento desportivo e que servem para corroborar a seriedade com que este deve ser levado na hora de fazer um trabalho, seja um mero trabalho de perda de massa gorda ou ganho de massa muscular. Mas aí, diante de tudo que foi exposto, vocês devem estar pensando, cara, isso daí só é aplicado a atletas de alto rendimento. Pior que não, galera. Obviamente, no atleta de alto rendimento, esses preceitos e essas concepções do treinamento estão lá presentes diuturnamente durante toda a preparação física dele. Mas também esses preceitos do treinamento, essas concepções, são a base para o mero ganho de massa muscular ou perda de gordura. Ou também são a base para o mero trabalho de tratamento e reabilitação de patologias e distúrbios metabólicos ou estruturais, e é a base para objetivos diversos. Então, qualquer pessoa que tem um objetivo através do exercício físico, todas essas concepções, todos esses preceitos que foram citados aqui no treinamento desportivo servem de base para qualquer um desses objetivos. Então, trabalhar dessa forma garante o resultado potencializado e, inclusive, a segurança, que é o principal fator no treinamento desportivo para o praticante, seja o atleta, seja o cara que quer ganhar massa muscular ou gordura, seja a gestante, seja o senhorzinho que quer retardar ou diminuir os efeitos de osteoporose, sarcopenia ou coisas do tipo. Então, tudo isso que foi dito aqui, que foi exposto aqui, só pode significar uma coisa: que um treinador, um personal trainer competente deve estar sempre atualizando seus conhecimentos, que significa estar sempre estudando, deve ter uma dedicação pessoal para aperfeiçoar esses conhecimentos e tem que ter uma boa capacidade de raciocínio e um bom pensamento clínico para poder utilizar esses conhecimentos a qualquer tipo de indivíduo que procurar o seu serviço, como foi mostrado a gama de mercado que tem, o nicho, a diversidade de nicho que um personal trainer tem para poder atuar. E, se possível, buscando uma condição de padrão ouro, uma vasta experiência com a modalidade que trabalha, o que significa fazer o que o cara aplica. Então, um personal trainer, um treinador que trabalhe com treinamento de força, com musculação, com treinos intervalados, com treino de flexibilidade, alongamentos em si, treino de equilíbrio, seria interessante que ele praticasse todos esses tipos de exercício, que ele explorasse todas essas capacidades físicas, que seria uma situação ideal na hora de fazer qualquer tipo de trabalho com qualquer tipo de aluno. Então, juntando tudo, a gente vê a necessidade de se fazer planejamento no treinamento e começamos a perceber a importância que tem a anamnese, que é banalizada nas academias, e também a importância de se periodizar o treinamento. Falando em periodização, a intervenção do professor, do personal trainer, elas incidirão nas variáveis do treinamento que acarretarão nas alternâncias de estímulos. E esse é o grande jogo da periodização. Então, as variáveis do treinamento compreendem intensidade, volume, frequência, carga, cadência e descanso, incluindo descansos ativos e passivos. Então, qualquer alteração em qualquer uma dessas variáveis vai implicar em uma mudança de estímulo, o que acarreta em uma nova etapa no processo de periodização do aluno ou do atleta. Então, isso mostra com que o jogo de intervenção do personal e do professor é bastante significativo e ele tem que saber muito bem o que implica em qualquer mudança em qualquer uma dessas variáveis. Então, isso é uma forma mais de evidenciar a complexidade com que é trabalhar com treinamento quando este é levado a sério, é levado com seriedade, que é a tecla que a gente está batendo aqui. E essa complexidade denota a diversidade de modelos de periodização, como podemos chamar,
que o importante é a conexão entre as diversas variáveis do treinamento que foram citadas, num planejamento coerente de treinamento, objetivando a máxima performance em um período determinado de tempo. Então, a chave de todo o processo de periodização é atingir o ápice de performance ou o ápice de forma física em um determinado momento, em uma determinada data. Ok, periodização é importante. Mas então quantas séries eu devo fazer? Quantas repetições? Quantas vezes na semana? Qual o descanso ideal para mim? E a resposta para isso tudo e para as outras perguntas que vocês devem estar pensando agora é depende. Depende de quem vai fazer, depende se o aluno ou atleta segue uma dieta, segue um plano alimentar coerente, depende se o aluno dorme bem em termos de qualidade e quantidade, sono noturno principalmente. Depende dos hábitos e o estilo de vida que essa pessoa leva. Depende também do nível de estresse que ele é acometido no trabalho, em casa, na faculdade, no próprio treinamento em si e principalmente da motivação pessoal, da motivação individual que esse aluno ou atleta tem para atingir os seus objetivos e modificar os seus hábitos, se eles forem maus hábitos, se forem hábitos ruins. Então, hábitos ruins. Então, se a periodização é a chave para atingir, para potencializar seus resultados, tudo isso aqui é a chave para conseguir fazer uma boa periodização. Então, o primeiro passo, primeirão de todos, é saber quem é o seu aluno e saber quais os objetivos que ele tem procurando o serviço de personal ou indo atrás de um treinador competente. E isso só se consegue através de uma conversa entre professor e aluno, uma conversa bem franca, expondo todos os pontos, para que seja traçada as metas e os objetivos de forma conjunta. E isso só se consegue através de uma anamnese, que pode vir na forma escrita, na forma de um formulário, ou pode ser feita na própria conversa em si. A questão é que o problema tem começado na própria anamnese, porque o aluno chega na academia e o professor somente pergunta qual o objetivo prioritário dele e o envia para aquecer numa esteira ou na bicicleta, enquanto ele sozinho monta o treino do aluno, ou seja, o aluno não participa efetivamente da montagem do treinamento, não opina, não sabe o que vai ser feito ou se é seguro. Então, a gente vê que na maioria das vezes a anamnese não é realizada e quando realizada, é realizada de forma precária. O que é um pouco sem lógica, porque a própria ciência do treinamento ela tem avançado nas últimas décadas e muitos conhecimentos na área do treinamento têm chegado ao professor que tem chegado ao leigo e ao senso comum. Mas o que parece acontecer é que o professor tem encontrado dificuldades na hora de aplicar esses conhecimentos, de colocá-los em prática. Vamos pegar o exemplo do agachamento, que no passado acreditava-se que o agachamento profundo, na amplitude máxima, era lesivo ao joelho. E com o surgimento de novas informações com o avanço da ciência do treinamento, é constatado que ele é mais seguro e efetivo do que o agachamento parcial, inclusive na própria reabilitação do joelho. E é interessante que a gente vê alguns professores ainda prescrevendo agachamento parcial, mesmo sabendo que o profundo é mais seguro e mais efetivo. O que mostra a dificuldade de pôr o conhecimento em prática, de pôr a nova informação em prática. Talvez pela falta de estudo em outras vertentes do treinamento. Outro fato que tem vindo à tona com o avanço da ciência são os exercícios aeróbios, que são pouco efetivos no emagrecimento e no ganho de performance em atividades aeróbias, se compararmos aos treinos intervalados de alta intensidade, o intervalado anaeróbio. E é mais uma informação que deveria estar facilitando e melhorando a prescrição de treinamento por parte do professor. Mas tem nos preocupado, porque esse tipo de informação, quando aplicado de forma equivocada, pode, na verdade, agravar o quadro do aluno e piorar a sua condição. Imaginem comigo, por exemplo, um treino ser montado para um aluno bem focado em seu treinamento, que dorme bem e faz uma dieta voltada para o seu treino, mas esse mesmo treino ser aplicado para um aluno que está focado no seu treinamento, mas que consome bebidas alcoólicas, que dorme mal e pouco e que tem hábitos ruins,
será que esse mesmo treino pode ser aplicado para esses dois tipos de aluno? Então, é uma situação bastante complicada e que a gente vê acontecer nas academias. Só que mais complicada ainda é a tal da prescrição online. E eu acho que, diante de tudo que foi exposto aqui, já fica evidente por que nós não trabalhamos com essa reserva de mercado. E pior ainda, na verdade, eu chamaria isso aqui de uma atitude realmente escalafobética, é o treino baseado no aplicativo de smartphone. Você montar o seu treino de acordo com o que um aplicativo está prescrevendo, convenhamos, galera, não vou nem comentar. Então, os motivos de nós não trabalharmos com esse tipo de reserva de mercado, com esse nicho de mercado, é por conta do ajuste fino que ocorreria durante a execução dos exercícios por parte do aluno. Então, ajuste fino, orientação e intervenção no tipo de amplitude, técnica de movimento, cadência, trajetória, fica um pouco complicado à distância e pior ainda se nós nunca tivemos a oportunidade e a honra de lidar com o aluno pessoalmente. Com tudo isso, percebe-se por que é viável contratar um treinamento personalizado, um serviço de treinamento personalizado. Já é comprovado cientificamente que treinar sob a supervisão qualificada está diretamente associado à magnitude do resultado obtido lá na frente. Então, um bom personal trainer, um bom treinador, ele consegue ter um planejamento global de um treinamento de um aluno, que é, digamos, a parte mais complexa. Ele vai estar sempre comprometido com as metas desse aluno. Ele vai ter sempre condições, vai estar sempre disposto a motivar o aluno, elevando sua autoestima e sua autoconfiança para se superar no treinamento e principalmente estar sempre ao lado para corrigir as falhas que esse aluno tiver em qualquer variável do treinamento, em qualquer esfera do treinamento. Então, posto tudo isso, é notória a importância desse profissional e as vantagens de contratar um serviço desse tipo. E frisamos para as pessoas não resilientes que o preço não é elevado, que na verdade é um investimento em si mesmo. Não só em questões estéticas, mas também em saúde e qualidade de vida, o que vai poupar você de futuros gastos com hospitais e gastos também com remédios. E convenhamos, né, galera? Bem desagradável estar dependendo desse tipo de serviço, desse tipo de auxílio. E convenhamos que também que treinar é muito mais divertido do que ficar num corredor de um hospital assim. Então, a solução é essa: comer bem, dormir bem em quantidade boa, treinar de forma intensa, principalmente com a frequência razoável, e repetir todo esse ciclo de forma completa quando for conveniente, quando for planejado. Gostaram, pessoal? Então, após apreciar a rusticidade, tenacidade e beleza desse jovem rapaz, dê um like no nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, favorite-o e se inscreva no nosso canal, siga as nossas páginas nas redes sociais. Se quiser tirar dúvidas por consultoria ou contratar cursos ou os nossos serviços, basta entrar em contato no nosso site também. E agora vocês ficam com as referências. Lembrando que o texto completo desse vídeo está disponível também no site.